Fala, gente, tudo bem? Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Capivara Tem, que o Ramada está animadíssimo, né? Vocês perceberam nos últimos episódios aí. O que aconteceu, Ramada? Não pode contar, não? Depois a gente conta. Eu também não tô sabendo. Eu não tô sabendo. É uma surpresa, então, é uma surpresa. Eu não tô sabendo de nada, tem surpresa pra mim. Gente, aqui a gente fala sobre investimento em startup e a gente sempre vai trazer empreendedores e investidores para contar suas histórias extraordinárias e te ajudar nesse mundo de investimento e até na construção de uma empresa, como é que funciona, e dar sempre dicas ali. E o que eu gosto de fazer é dar as tretas que vai resolver os seus problemas. As tretas que estão. Eu sou o Thiago, ao meu lado está o Ramada. Ramada, bem-vindo novamente, cara. Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. E hoje a gente tá aqui. Antes de mais nada, a gente tem que falar do nosso patrocinador, né, cara? Não podemos esquecer disso. Então, Sebrae SC, aquele abraço, muito obrigado por apoiar a gente. Sem você, a gente não consegue tocar isso aqui, não. E ainda mais que o Sebrae, né, cara? A gente vê pelo mundo dos empreendedores, o Sebrae é um grande parceiro do empreendedor, das startups, fazendo uma série de programas aí. Inclusive, ano que vem tem uma série de novidades aí que eu tive participando do evento com eles. Valeu, Sebrae. Isso aí. Quem é que tá aqui com a gente, Amado? Então, hoje a gente tá aqui... Cara, eu acabei de descobrir uma nova profissão. Tu lembra como é que é o nome? Eu não lembro. Eu esqueci. Arquiteta de soluções jurídicas. Olha só. Entende? Na verdade, ou seja, resolver treta jurídica. É isso, Angélica? É isso. Bem-vindo, Angélica. Olá, gente. Bom dia a todos aí. Realmente, né? A treta que dá honorários. São as tretas. É isso aí, ó. Pois é. Então, me considero como arquiteta de soluções jurídicas, justamente para fugir da alcunha ali, do escopo do doutora, do advogado. Legal. E também porque empreendedor, né? Tem medo de advogado. E aí... Cara, o mais legal é que é um advogado falando isso. Isso. Pois é. Verdade, não somos nós, não né? somos nós. Então, assim, quando a gente fala, vamos conversar com o advogado, sempre tem aquela coisa, né? O que eu vou falar, não posso falar. Não, manda, depois manda o contrato, senão vai para o jurídico e vai ficar travado. Vai ficar travado, essa é a frase mesmo. Então, assim, não é verdade, tá? Eu tô aqui para desmistificar. Existem advogados e arquitetos de soluções jurídicas. Até porque negócios são feitos por pessoas que precisam arquitetar de uma forma que solucione seus interesses. Qualquer contrato, a gente fala avença, né? Mas qualquer negociação. Então, deixa o advogado para resolver o problema no tribunal e deixa o arquiteto de soluções jurídicas, né? Para melhor compor os interesses ali e a gente, de fato, resolver o que a gente deseja. A gente realiza pessoas. Tu sempre atuou nessa área de jurídica? Como é que tu começou? Se conseguir falar um pouquinho pra gente sobre isso? Então, foi uma coisa meio acidental, né? Eu nasci predestinada para ser advogada, ser juíza, porque era aquela coisa dos pais, né? Ah, sim. O sonho dos pais. Meu pai era policial civil e depois se tornou advogado. E eu fui completamente a ovelha colorida, a ovelha artística, e depois eu cheguei para a ovelha arquiteta de soluções jurídicas, né? Já fiz de tudo um pouco. Então, eu digo que foi uma coisa meio acidental, porque a minha vida ela vai juntando as pecinhas de tudo que eu fiz até chegar no nosso presente, né? Perfeito. Belo Gil que canta que a melhor coisa do mundo é o aqui e agora. E hoje eu consigo juntar tudo que eu já fiz na minha vida. Eu já fui assessora parlamentar, já fui atriz. Caraca, sério? Já fui advogada em 2 processos. Até vamos baixinho. Parece vergonha. 2 processos. Porque eu realmente acredito que as pessoas podem resolver as suas coisas, né? Eu espero que a gente consiga ter uma maturidade, uma civilidade, da gente não precisar partir para a nossa animosidade ou falar, tudo bem, deixa que o juiz resolve. Deixa que um terceiro vai dizer quem está falando a verdade. Perfeito. Né? Claro que tem casos que não tem como a gente resolver, porque a gente vive numa sociedade que a gente não pode negar que existem pessoas doentes e, consequentemente, adoece a sociedade e a gente precisa de remédios para isso. Então, os advogados também têm o seu valor. E muito valor. Boa. Tinha aqui, não sei se vocês viram aqui, mas passando o guarda-costas da Angélica. Exato. É o estágio Depois a gente mostra. É o quê? Desculpa. É o estágio pet. O estágio pet, não é guarda-costas e nas horas vagas ele é estagiário. O Germano, ele tá ali agora no cantinho, mas daqui a pouco ele vai aparecer aqui e sobe no colo. É uma figura.
Ô, Angélica, como é que arquitetos de soluções jurídicas, né? Beleza. Acho que cunho jurídico, beleza, entendemos. Mas acho que hoje um arquiteto de solução jurídica, talvez, assim, na minha cabeça, eu sou um cara técnico, venho de tecnologia, entendo o que um arquiteto faz, né? Resolve problema mesmo, resolve treta, falando. Sim, exato. E tu tá focando isso dentro de startups, dentro de empresas, né? Para montar negócios. Acho que até a gente comentou, né, Ramada, de fazer trazer uma ideia de estruturar, como é que eu estruturo o negócio, né? Estruturação societária, tem muita coisa jurídica aí no meio. Eu queria que se tu conseguir, assim, brifar, talvez contar uma historinha pra gente de casos que tu teve, ou talvez ideias, assim, como é que a gente faz isso, sabe? Acho que a dúvida maior da galera em relação também a esse cunho inicial, tá? Sim. Quando você quer ter um negócio, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a ideia não vale nada, né? A ideia todo mundo pode ter. Enquanto ela tá na sua cabeça, a gente tem redes neurais e quando a gente se conecta com pessoas e cria uma atmosfera... Assim, não é por acaso que muitas vezes a gente tem as mesmas ideias, os mesmos pensamentos e conseguimos encontrar pessoas com afinidades, né? Então, assim, se você tem uma ideia de fazer algo bem bacana, cara, desenha, escreve, sabe? Tenta tornar aquilo numa coisa palpável, realizável. Depois que você teve essa ideia, eureka, escreveu num papel, definiu o que é aquilo dali, tenta ver se alguém compra a sua ideia. A partir do momento que alguém falar, cara, compra a sua ideia, aí você tem uma oportunidade ali de negócio. Eu falei em pequenas linhas aqui o que é um processo da própria startup, que é a ideação, a construção do MVP, a validação, né? E se aquilo foi realmente, alguém investiu na sua ideia, alguém comprou, falou que é viável e faz parte da realidade dele porque resolve um problema, ou porque ele viu muito sentido que pode resolver o problema de outras pessoas, você pode ter ali um sócio, um investidor e certamente um cliente. Então, o que eu oriento as pessoas que querem construir o negócio? Construa. Tire da cabeça, coloque num papel, veja se aquilo de fato faz sentido depois que saiu da tua cabeça. Se você tiver dúvida ou muita certeza, conta para alguém que você confie, primeiramente. Isso é muito importante. A gente tem ali no primeiro estágio de investimento o FFF, né? Que, na verdade, são as pessoas que você mais confia, que é a família, são os amigos. E a gente chama aí de fools, mas que não são fools, né? Só quando a gente deixa que isso aconteça. Porque, na verdade, pode ser a grande alavanca ali para aquela sua ideia que era incipiente e que, por aquela confiança, ela se tornou algo brilhante, né? Então, esse é o primeiro momento que você tem que estar bem cercado. Quais são as orientações para que esse momento poético não vire Tudo lindo, né? Esse romantismo. Eu gostei dessa ideia do romantismo. Boa! É fácil assim, tá, gente? É fácil assim. A parte mais difícil ainda não vai vir, né? O que você pode fazer para não virar uma treta, né? Você não falar a sua ideia tão bacana para todo mundo e esquecer de fazer uma coisinha básica que é tentar cavar ali um registro de anterioridade ou contemporaneidade, que a gente fala, né? Isso eu nunca ouvi falar. O que é isso? É só dizer, cara, que aquilo que você escreveu, você pensou nisso primeiro. Você precisa pegar isso e correr no INPI e já registrar? Não. Vai lá e manda um e-mail para você. Porque o que a gente precisa saber? Prova. É a prova que você pensou naquilo, naquele aí, momento, cara, naquela hora. Eu já tava no INPI, quanto que paga, né? Tem que pagar. Caro, tudo, caro, né? Imagina. Pois é. Assim, ótima dica. Eu não acho que seja caro, porque a parte mais cara para você, se é o seu core, imagina, a gente passou por um momento aí em que tinha aquela ideia de, não vou registrar código-fonte. Para que eu vou registrar? Vai mudar o tempo todo. Não precisa. Cara, é o principal ativo da tua startup. Você não vai pegar um certificadinho do NPI dizendo que essa primeira linha de código, naquela estrutura, esse layout, isso daqui é seu, só para garantir que o que evoluir daquilo dali, você tem como falar, ei, você roubou minha ideia, ou a gente conversou naquele dia, ou o que você está fazendo está muito parecido com o meu, não tem problema copiar, só melhora, né? E além disso,
Imagina quando você já avançou ali, saiu do FFF, já conseguiu um investimento semente, né? Um anjo. E a gente vai ter uma parte ali importante chamada due diligence. Primeira coisa que a gente vai tentar entender é se tem uma harmonia societária, para ver se os sócios não querem se matar e por isso estão procurando um investidor para cair fora e jogar a bucha longe. Basicamente. Poético dizendo, mas não é tão assim. Não é tão simples assim. Segunda coisa que a gente vai olhar, se o negócio realmente é escalável, se aquilo vai gerar uma receita ou se é só um sonho ali do momento, se aquilo realmente tem um fit de mercado. Outra coisa que a gente vai ver, agora sim, o que você fez, esse ativo, né, que você está fazendo aí, que é o principal da sua empresa, ele realmente está protegido? Qual a segurança que eu tenho que eu vou te dar aqui? 500 mil reais, dinheiro poético também, de banco imobiliário, que eu vou te dar 500 mil reais e se esse código não vai ser questionado depois? Tem o contrato de cessão dele, da pessoa física que fez para a empresa? Tem o certificado de propriedade desse código, dizendo que realmente é um ativo da empresa? Mas isso, mesmo ele sendo fundador, ele precisa, como pessoa física, fazer essa cessão para a pessoa jurídica. Para a empresa. Porque senão ele é um ativo, é uma propriedade pessoal. Tá. Aí se ele vender startup no Exit, ele pode pegar o código que é dele. É dele. Na verdade, quem vai se ferrar é quem comprou. Quem comprou se não fez um due diligence legal. Sim. Entende? Porque o código, ele não é uma patente. Existem códigos, existem softwares que podem ser patenteados desde que eles vão embarcados, né? Dentro de um produto, um hardware, vamos colocar assim. Ele é um software embarcado. Mas quando ele é um software não embarcado, ele é um ativo intangível. Mas para virar um ativo, ou seja, algo valioso, precificável, que você pode colocar lá dentro da sua contabilidade, ele tem que ter um registro. Do contrário, ele é simplesmente uma linha que virou algo que vocês estão utilizando. E como que você submete isso a registro? É um registro de direito autoral. E aí é a grande sacada, né? A única pessoa que cria uma obra autoral é uma pessoa física. Por que nos contratos de trabalho faz sentido. Porra, minha cabeça explodiu muito dessa frase agora. Por que nos contratos de trabalho dos devs, os PJs, devs, a gente tem que ter ali uma cláusula de propriedade intelectual, garantindo que tudo que se cria naquele ambiente, com os recursos, com o incentivo, com as orientações da empresa, do ambiente corporativo, vai ser cedido para a empresa. Para garantir que aquela pessoa física, toda a produção intelectual daquela pessoa física que gere um ativo para a empresa, se torne um ativo da empresa. Né? Tá, deixa eu já puxar um gancho de dúvida fomos contigo. Em vários espirais aqui. Calma, vamos picar esse negócio aí. Já tem umas treta aí pra gente tratar. Já tem treta. Eu tive a ideia junto com a Ramada e a gente começou a codar e a gente registrou isso no CPF de uma pessoa. A gente não registra nas duas. Se eu for registrar isso. Vou te dizer que se você... Vamos imaginar aqui, vamos ensaiar. Nos conhecemos agora. Você tem uma ideia bacana. Estamos tomando um chopp, porque a gente está em Blumenau. É verdade. Calor. Né? Estamos tomando um chopp, tivemos uma ideia super bacana. Como que a gente pode fazer um alinhamento inicial? Eu posso criar uma forma jurídica para isso, vamos fazer um memorando de pré-entendimentos, ou um memorando de pré-constituição, ou eu posso pegar um guardanapo e dizer, Tiago, o que você vai fazer? O que você vai fazer, Ramada? O que você vai fazer, Germano? E eu vou fazer isso. Já defini ali a responsabilidade de cada uma. O que a empresa vai fazer? É isso. Qual o ativo que a empresa vai ter? Qual é o core? Já definimos tudo ali num guardanapo. Eu poderia passar isso por um documento, mas esse guardanapo, ele tem valor jurídico. Porque a gente tirou da cabeça, colocou num papel e criamos um acordo. Tipo, registrou de fato, né? Tem um registro. Tem um registro disso. Exato. A partir do momento que essa mesma ideia, ela também serve antes de ir para um INPI. Tá, mas então, antes de chegar no INPI, a gente registrou isso e a gente ficou trabalhando, sei lá, 6 meses, 1 ano. Né? E, cara, startup não tem dinheiro, né? Então, também a gente não consegue. Então, a gente trabalha ali e chegou no momento que a gente conseguiu, talvez, rodar um pouquinho, ganhar uma grana.
sabe? Achou um cliente. Achou um cliente, achou 2, aí a gente começa a ganhar uma grana. Aí vem muita demanda do tipo assim, o que eu faço agora no momento para minha empresa? Eu contrato mais gente, eu alugo um lugar físico, e eu acho que a galera não pensa no jurídico nesse momento. Ele vai pensar só lá no final. Por conta do custo realmente também. E o que tu falou, vou trazer um advogado, trazer advogado... Paradigma do burocracia. Do problema, Mas aí eu posso ir por um cunho jurídico, tipo, cara, vamos só profissionalizar melhor isso que a gente fez aqui, sabe? Nesse sentido. Vamos trazer um jurídico para nos ajudar, a gente está crescendo, tem que ver que responsabilidades, contrato de sócio, não sei. Talvez esse seria o outro step que a gente precisa fazer, né? Seria, mas o guardanapo você já deu tudo. Porque no guardanapo você já pode, inclusive, dizer quem é que vai fazer o código. É o Thiago? Ah, tá. Eu me comprometo... A responsabilidade ali, né? Tu diz, né? Eu me comprometo a passar esse código para a empresa. Assim que a gente criar um CNPJ. Cara, eu já tinha ouvido, assim, essa história de... Numa mesa a gente escreveu num guardanapo. Achei que história muito romântica. E não me toquei que, afinal, isso pode virar o famoso memorando de entendimento. Exato. O memorando. Eu já defini tudo o que vai acontecer pelo próximo ano, pelo menos. A quantidade de participação, que não necessariamente precisa ser um percentual, mas um comprometimento de quanto tempo eu tenho para estar ali naquele negócio, o que eu vou entregar, o que eu me responsabilizo se não for entregue ou entregável. Se eu vou fazer o código, eu já me comprometi ali que não é meu ativo. Eu já vou passar para a empresa, ou seja, ele vai virar um ativo de todos. E se eu tiver naquele momento um pouquinho de recalque e falar, poxa, se eu vou fazer o código, Germano concorda. Agora vai o segurança. Se eu vou fazer um código, eu acho que eu tenho um pouquinho mais de participação. Se vocês concordarem, entendi. Ok. Mas então, a gente faz isso, logo ali no memorando, nesse... Isso, porque quando vocês forem buscar um advogado, a treta de vocês tá muito menos tretada do que uma galera que começou, não concordou em nada, simplesmente começou a fazer e aí começou o problema. Porque é melhor você dar dinheiro do que você dar intimidade. Quando você dá dinheiro... Essa frase de efeito, vou usar. Frase ali, ó, coloca ali no rodapé. Tá bom, vou usar. Quando você dá dinheiro para alguém, você, na verdade, está criando um pacto social. Você já cria uma ficção jurídica de eu estou te dando algo que para mim é importante, para você é importante. Então você sabe que se eu não estou te dando, eu estou te emprestando, eu estou gerando uma obrigação em você. Seja de me dizer obrigado, ou seja, de reconhecer que isso é muito importante para você. Ou prestar um serviço ou ressarcir. Exato. Quando a gente começa um negócio somente com a intimidade, tá todo mundo lindo, podendo fazer tudo. Porque é bonito, é romântico de verdade, né? É romântico. Ninguém pensa que vai acontecer uma M depois. O fio do bigode, que também é válido, tá? Para contratos orais. Mas o problema do contrato oral é que o que você diz hoje... A gente pode fazer um contrato oral aqui agora. Ele vai ser um oral. Mas eu tenho uma gravação que está comprovando que a gente se dispôs e se comprometeu. Claro. Mas quando a gente não tem provas substanciais daquela oralidade, do que foi resolvido ali, esse contrato oral ele vira o famoso fio do bigode. Né? E é a verdade de cada um. Né? E verdades, muitas vezes, são inegociáveis. Dinheiro, preço, não é. Porque R$5 para você é R$5 para mim. É o mesmo. É muito mais tangível. Exato. Então, se a gente começa um negócio, né, com intimidade, vai ter um momento em que a gente vai vender e aquilo vai virar dinheiro. E aí, quando o dinheiro entrar e todo mundo falar a mesma linguagem, reconhecimento, distribuição e dívidas, a intimidade vai embora. Porque vai começar a ter aqui coisas que são inegociáveis na minha esfera de valor, na sua esfera de valor e na sua esfera de valor. E que os nossos valores, eles são inegociáveis e existem os preços que são negociáveis, né? Quantos % de empresas e startups, assim, eu acho que talvez tu vai, não tem uma pesquisa, uma estatística real disso, mas pela experiência, né? Quantos % de startups e empresas fizeram esse romantismo? Ou, tipo, ao contrário, não fizeram?
Quando eu fui falar com ele, já estava na M de verdade. Totalmente, exato. Mas tem uma métrica, assim, mais ou menos, tu sabe? Olha, em métrica de consultas, eu pego muito mais treta do que alguém que fala, olha, já pensei em tudo. Geralmente, quem vem com algo mais organizado, e por que a gente ali, quando é investidor anjo, a primeira coisa que a gente pergunta para a tese, você já investiu? Você já quebrou? Porque sim. o cara já fez merda, já consertou e já sabe o que fazer. Conhece. Já conhece. Serão coisas novas, né? Então, quando são essas startups de primeira viagem, ou alguns startupeiros que ainda mantêm o mindset fixo de achar que um advogado vai atrapalhar e não vai abrir o caminho, aí o negócio é mais difícil. E eu tenho encontrado em estágios iniciais, românticos, mais dúvidas nesse sentido do vamos, a gente já está resolvendo dinheiro, ou então já estou aqui com meu sócio, mas ele não trabalhou o ano inteiro, como é que eu vou fazer? Eu não quero abrir o CNPJ agora, porque ele não está fazendo nada, ou então abrimos, e como é que eu vou fazer uma empresa de 2 sócios? E ele ali tinha dinheiro na hora, ele que colocou o capital social, e agora eu não tenho nada, mas eu estou fazendo tudo. Isso aparece muito mais. Eu não tenho uma métrica em percentual, mas ABS a experiência, assim, tudo pra gente. A experiência que tu tens é nesse sentido. Agora falando assim, tem uma startup que eu tô olhando, né? Pô, ela me chamou para ver esse cunho jurídico e aí ela tá com um problema. Dá para resolver? Tudo dá para resolver. Mas é mais treta, né? Óbvio que é mais treta, com né? arquiteto de soluções jurídicas. Cara, é muito jabá, velho. É muito bom. Mas tudo é resolvido. Mas quando tem pessoas... É acordo, é política, acordo. É a arte de chegar ali num consenso, né? Qual é a máxima do último ano, assim? Negócios são feitos por pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Perfeito. Então, para todo problema criado por pessoas, tem uma forma de se resolver sim. Se você conseguir entender o que é o problema para a pessoa. O que está atingindo ali na esfera dela? A gente tem uma coisa da psicologia, né? A gente fala, a criança ferida. E é real, porque muitas vezes a gente está numa situação ali de, às vezes é um conflito inegociável, insuperável, prestes a instaurar ali uma shotgun no contrato, que é uma cláusula dentro de um acordo de sócios, que é uma cláusula extremamente bélica, assim, é aquele momento em que, cara, não conseguimos mais resolver, ninguém se aguenta, eu vou fazer uma oferta para sua participação e eu tô tão saturado que eu assumo o risco de fazer uma oferta e você falar, não vou vender e eu vou comprar a sua. Então, assim, para chegar nesse momento, imagina quantas coisas já não estão feridas. Tempo se passou, né? Tempo se passou. Sim. E que a gente poderia ter resolvido isso, às vezes, com uma conversa, tentando, de fato, exercer empatia, para entender qual é a dor do outro. O porquê que ele não está ali te ajudando há 1 ano e você está ralando para caramba. Entendi. E aí eu acho que você tocou num ponto bem legal, Angélica, que você falou da psicologia, né? Eu acho que o advogado, nessa hora, não sei se ele tem uma cadeira de psicologia dentro da formação. Só um spoiler, a gente vai ter uma psicóloga logo, tá? A gente depois pode explorar mais isso. Mas eu acho que tem muito disso. Às vezes você tem que intermediar muito mais questões pessoais, né? Entender. Né? E não cair assim, muita empatia para um, muita empatia para outro, porque senão daqui a pouco toma parte, né? Porque tu tem que ver como se fosse 3 lados, né? Tipo, sei lá, eu e o Ramada brigamos. O lado do Ramada, o meu lado e o lado da empresa. Né? Isso. E aí o advogado, como é que... Óbvio que cada um pode trazer o seu advogado ou não, mas acho que é importante o advogado da empresa para que tenha a terceira visão, não ficar defendendo interesses de cada um dos sócios, né? Defender o interesse da empresa, né? É o interesse da empresa. Porque, e foi muito bacana você colocar esse caminho, porque eu já tive em lado de investidor, em lado de investida e também em lado de empresa. E quando você está ali como um papel de legal in-house, muitas vezes você vai bater de frente com acionistas, você vai bater de frente com o líder, você vai bater de frente com o mercado, porque qual é o principal interesse da empresa? Cumprir a sua função social, exercer a sua atividade, cuidar da sua imagem.
Uma empresa, ela é perene. As pessoas não. Né? Infelizmente, nós somos seres de matéria orgânica, mas uma empresa constitui um legado de séculos. E onde é que você quer estar? Né? E temos que lembrar também que negócios são feitos por pessoas. E se a gente de fato não entende pessoas, a gente não vai entender de negócios, porque o nosso cliente é uma pessoa. Os nossos colaboradores são pessoas. Fornecedores, tudo. Os sócios e acionistas são pessoas. Os investidores são pessoas. Né? Os líderes são pessoas. E essa categoria de pessoas são tão importantes porque eles são humanos, demasiadamente humanos, que venceram as suas vulnerabilidades, fragilidades e que conseguem entender pessoas a ponto de conseguir motivá-las e muitas vezes extrair mesmo delas aquelas atitudes, habilidades, sentimentos e aí, claro, resultados que nem mesmo essas pessoas sabiam que eram capazes de dar. Né? E isso acontece num cap table também. E isso aí deu um insight aqui, eu acho que a gente sempre... A gente investe no empreendedor, né? A gente olha o empreendedor, a gente olha o jockey, né? Mas quando a gente também olha a empresa, a gente fala isso justamente porque, no final das contas, é esse jockey que pode resolver ou pode dar o problema. Exato. Né? Porque às vezes a empresa é muito o valor dessa pessoa e se não consegue transcender esse valor dele para as outras pessoas, né? Ou seja, as pessoas adquirirem o valor desse primeiro fundador, que depois vai virar a cultura da empresa, né? Sim. Começa a dar esses choques. E aí o empreendedor, como pessoa, como dono, né? Aí ele bota, às vezes, o jaleco de dono e começa a questionar a sociedade, porque fala, a empresa é isso. Não, porque na verdade a empresa começou com os valores dele, né? Exato. Tu diz o papel de que dono e talvez colaborador, né? Porque eu sou sócio, mas também sou colaborador, né? No começo parece tudo bem, mas depois ela pode ir mudando, porque vai crescendo. Vai crescendo e aí começa a entrar em choque. Os valores pessoais, os valores da empresa, os valores dos sócios. Uma empresa... Posso dar ver se eu escutei bem? Talvez isso a gente define lá no memorando. Certo? Tipo negociar, assim, que eu vou ser sócio, mas eu também vou fazer isso. Então, eu não vou, sei lá, trabalhar com a área de vendas. E quando a área de vendas começa a dar problema, eu como dono vou lá, não, tem que fazer assim, ó. Mas o memorando diz que não. Exatamente. Sabe? É isso? Isso é importantíssimo. Tô aprendendo, ó. Por quê? São habilidades. Vamos voltar para a cadeira do negócio ali, do guardanapo. Eu tenho uma desenvoltura para vendas, para argumentar, capacidade técnica de codificar algo de tecnologia, 0. Eu consigo entender. Se você tem sua capacidade 100% de sentar e desenvolver linhas de código resiliente, arquiteto, essa é a sua capacidade, a gente já definiu ali onde você vai influenciar. Pra que eu vou numa outra área que eu não conheço, né? Se tem um cara que faz isso, né? Amada, se você tem ali uma habilidade... wise financeiro, tem uma visão de negócio, consegue fazer uma gestão de risco financeiro, é ali que você tem que entender que você vai influenciar. Por que eu estou dizendo que é influenciar? Porque quando a gente fica muito no execution, a gente perde a capacidade de enxergar casinhas à frente. Porque você está ali ocupado, necessitando entregar aquela tarefa num contexto maior. E tem alguém que está olhando o contexto maior, porque você é uma peça ali dentro. Então, quando o líder, eu vou trazer aqui o líder como acionista, como um coordenador, como um diretor, tá? Quando o líder, ele fica muito apegado na execução, qualquer pessoa que executar aquilo que não é da forma que ele queria, mesmo que possa chegar no mesmo resultado ou melhor, ele não vai conseguir enxergar. Porque ele está preso na forma com que ele faz aquilo, né? E isso pode ser definido no memorando, porque as pessoas precisam entender que naquele momento em que elas estão tirando a ideia do papel, ou a ideia da cabeça, colocando no papel, e que aquilo ali vai gerar valor para outras pessoas, ele vai ter que entender que o momento que ele tinha que executar algo,
O principal era tirar a ideia da cabeça, estruturar no papel e pensar em como e vender. Depois que ele validou e viu que aquilo dali tem escala, a única execução mental que ele tem que ter é continuar gerando valor para o negócio, continuar gerando valor para o mercado. Essa é a execução que ele tem que ter no mindset. Porque isso aqui vai virar a estratégia. Então, ele vai pensar, a partir desse momento, ele vai entender que ele não vai o tempo todo vender. Ele vai influenciar as pessoas de acordo com a cultura que ele criou, de acordo com a ideia de como que aquilo ali nasceu, para continuar gerando valor com o nome que ele criou no mercado. Porque essa é a cultura organizacional. É você transferir os seus valores que te colocou naquele lugar e que compactou com os valores do mercado e que validou e te projetou. Então, quando uma empresa cresce com uma cultura organizacional de cima para baixo, que é assim que as coisas acontecem, isso serve para tudo. Na proposta de valor, na flexibilização de limites, né? Na assunção de riscos. Se isso aqui são os elementos que vão criando uma cultura organizacional. E por isso que é importante você pensar que, opa, eu estou executando, mas o meu principal papel é influenciar a proposta de valor. Porque quando você está lá em cima e você tem que flexibilizar uma regrinha de compliance que às vezes não vai dar nada, e realmente pode ser que não dê nada, abre precedente. O que você está fazendo? Você está dizendo que há valores negociáveis dentro da empresa. Mas como se fosse no sentido de que eu estivesse insatisfeito e eu quisesse satisfazer isso? Não, eu digo assim, quando você flexibiliza limites, quando você flexibiliza regras, sem fazer um estudo do porquê, e o que eu estou querendo colocar aqui? Para toda ação, há uma consequência. Se eu estou na execução, para que eu execute algo, eu tenho que ter uma noção de onde eu vou chegar, porque aquela é a minha missão, o que eu preciso fazer para chegar com produtividade, ou seja, fazendo mais rápido, errando menos, utilizando menos recurso, isso é ser produtivo, né? Não é entregar logo e joguei a bola ao quadrado. E se no meio do caminho eu tiver alguma barreira normativa interna e que eu tenha que flexibilizar, eu não posso simplesmente fazer isso porque aquilo convém naquele momento. Eu tenho que olhar aquela situação e pensar, vem cá, essa barreira tá acontecendo aqui porque ela está travando esta ação ou ela vai travar todas as ações iguais a essa que vão evitar que eu vá chegar no fim desejado. A gente chama isso de risk assessment, é fazer o cálculo do risco, a gestão do risco daquilo. Será que vale a pena eu flexibilizar isso, calculando o meu risco financeiro, o risco de imagem, o risco de cultura, risco operacional? Vale a pena eu flexibilizar isso ou vale a pena eu voltar uma casinha, fazer um arrum e pensar como a gente pode fazer isso diferente? Sem quebrar os valores. A cada momento que a gente pode flexibilizar algo, flexibilizar valor, é um grande momento de oportunidade para a gente se fechar e inovar. A gente tem que ter sempre isso na cabeça. Que massa, massa. E aí, no meio da fala, me vem na cabeça sempre um pouco que você tinha falado antes. A empresa é perene, né? E não as pessoas que... As pessoas estão na empresa, né? Então, a empresa tem que fazer o seu papel social de continuar perene. E não pode ela ter o valor e conforme vai mudando as pessoas, né? Sim. Pô, daí fica casa da mãe Joana, né? Assim, como empresa que vai mudando ao longo do tempo, a sociedade, ela muda, as pessoas mudam, a gente envelhece, né? A própria... De tanto inovar... Se eu voltei ali e percebi que eu tenho uma oportunidade de inovar, eu vou inovar não flexibilizando, mas adequando aquela regra para que esse contexto não aconteça sempre. Eu vou inovar, né? Porque eu mudei um método dentro da minha cultura que era sempre tomar risco incalculado. Eu já inovei na minha postura e agreguei na minha cultura,
né? O inovar, gente, é sempre criar algo novo mediante uma situação de conflito. Não, mas criar algo novo, é melhorar algo que já existe, né? E lembrando que uma empresa perene, de 30, 40, 50 anos, quantas vezes os acionistas ou os sócios, os fundadores, já mudaram de ideia para situações tão triviais, tão particulares? Como não mudar para negócio que impactam a vida de tantas pessoas? Cada pessoa que entra na sua empresa, ela vai contribuir sim para a sua cultura, porque a empresa ela é perene, ela não é orgânica porque é uma pessoa física, mas ela é um organismo vivo, porque existem várias pessoas ali dentro, com vários contextos, e por isso que alinhamento de cultura é tão importante, para que a gente deixe todas as nossas vulnerabilidades, fragilidades, num lugarzinho aqui da gente, para que a gente consiga entregar aquilo que foi esperado, aquilo que a gente se comprometeu, no âmbito de execução, no âmbito de tática, no âmbito de estratégia de mercado. E por isso que líder é tão importante, né? Porque o líder, ele tá ali no líder de si mesmo, colocando ali, usando a sua caixinha ali interna para colocar a sua parte sobre-humana, né? Para olhar, alinhar a parte sobre-humana de todos os seus liderados, está se alinhando com os outros líderes também para entregar resultados. Só que o resultado dele é entregar pessoas saudáveis, né? Pessoas comprometidas, pessoas motivadas. Não é simplesmente montar ali uma apresentação para o conselho depois e dizer, batemos a meta. Não, é estar ali no dia a dia. E esse é o grande valor de uma cultura, esse é o grande valor de pensar quais são as oportunidades mediante uma situação de conflito menor que seja. É uma situação que você vai olhar e vai falar, opa, esse probleminha aqui eu tenho que mitigar. Mas também é uma oportunidade que eu posso crescer e potencializar valor. Isso é o grande valor de você fazer uma gestão de risco. Qual é o risco de eu perder esta pessoa? Por que ela não está entregando há 3 meses? O que está acontecendo com ela? Eu volto e pergunto, entendo. Se de fato ela está comprometida, está alinhada, ela quer, eu vou tentar criar uma situação favorável para que ela volte a uma alta performance. Porque um ambiente de alta performance exige pessoas comprometidas. Porque muitas vezes, né, as pessoas, elas dão literalmente o seu sangue, estão ali, estão comprometidas, porque são pessoas. E existem pessoas assim. Claro. Mas existem outras que entregam valor tal qual, mas no menor cenário de insegurança, elas ficam ali paradas, né? E elas deixaram de ser relevantes? Não. Elas estão achando que elas não são relevantes naquele momento. Então vai lá e acende a luz daquela pessoa. Liderança é um assunto muito, muito importante. E isso acontece numa cap table, em sócios. Quantas vezes a gente tem que acender a luz do nosso sócio? Quantas vezes a gente tá ali apagadinho, assim, tá com aquela chaminha meio na ventania, e vem um sócio com uma clareza pra gente e acende a nossa luz. Até porque ele tá com uma outra visão, né? Por mais que ele tá do teu lado, tu tá seguindo ali e o cara tá com outra visão. Essa é uma relação, assim, que já ouvi muitas vezes. Quando você tem sócios, você não tem com quem, às vezes, desabafar. Eu presa, né? É porque, assim, às vezes tem aquela coisa... Cara, eu vou falar dele pra ele, gera aquele desconforto. E aí, onde que talvez uma assessoria jurídica, que eu já vi advogado falando isso, não vou falar advogado, assessor jurídicos, né? Arquitetos de soluções jurídicas, fazendo um papel de mediar, às vezes, uma conversa, não é nenhuma indisposição, cara, é provocar a conversa dos sócios, né? A faculdade de advocacia, como é que é? De jurídicos fala? Advocacia? Direito. De direito, desculpa. Ela tem metade da faculdade é um cunho psicológico, cara, porque não pode, sabe? A gente acho que resumiu aqui que, assim, ó, tem que ter uma psicologia, não sentido psicologia, mas, tipo, cara, tem que ser bem humano ali, né, pra trabalhar isso. E por que eu desenvolvi toda essa poesia para vocês? Pra dizer que não é assim. Não, pra dizer que a parte mais importante da gente é a nossa humanidade. E a nossa humanidade, ela só se desenvolve
junto com a nossa capacidade de ouvir o outro. A gente quer muito ser o outro de alguém, mas a gente dificulta muitas vezes que o outro seja o nosso outro. Caraca. Entendam verdade. isso. Tu mesmo não deixa, né? Tu mesmo não deixa. Eu não vou falar com o advogado agora, porque senão ele vai barrar o deal. Aí você vai lá, fala, se compromete com um monte de merda. O outro que não teve nenhuma reserva de falar com o advogado dele, mesmo escondido, já assinou tudo e te manda um documento. Que aí você vai atrás do advogado, para o advogado ler e falar, meu Deus, mas por que você aceitou isso? Corrige aí, Jéssica, corrige pra mim. Corrige aí. Por que você aceitou isso? Por que você falou isso? Aí o que acontece? A gente volta para uma mesa de negociação de novo para falar o quanto que aquilo dali não está equilibrado. Tipo, pra falar o que era pra ter falado no começo já, né? Então, assim, gente, escuta ativa. Permita-se escutar para entender aquilo que você não está entendendo. Porque você não, naquele momento, talvez não tenha soft skills, até hard skills, talvez, mas você não tem habilidade naquele momento para ouvir, enxergar, compreender, entender. E se alguém falar com você, tem duas chances. Ele pode estar coberto de razão e você falar, nossa, muito obrigada por você realmente ter essa razão propriedade do que você está falando. E você está coberto de emoção para dizer, eu entendi o que você está dizendo, mas eu estou firme na minha verdade. Entende? Tá, o chamado teimoso? O chamado teimoso. Ou você pode estar coberto de emoção e falar, nossa, muito obrigada por acrescentar o que você está me dizendo. E muito obrigada por você ter essa generosidade de me apresentar todo esse ferramental lógico e muitas vezes emocional para que eu conseguisse ver aquilo que eu não estava conseguindo ver. Legal. Isso vai ser aplicado numa mesa de investimentos, de negociação. Isso vai ser aplicado numa mesa de negociação de conflito de sócio. Isso vai ser aplicado numa mesa de feedback e feed-forward. Isso vai ser aplicado numa mesa de bar para começar um negócio. Isso vai ser aplicado numa mesa de negociação para começar e terminar um casamento. Cara, porque são relações. Eu ia te perguntar agora sobre o casamento. Posso usar esse memorando no início do casamento também? Olha o Thiago. Empreendedores, ou talvez depois corrigir isso, sei. Empreendedores que querem casar. Atenção, Thiago, qual é a dica? Gente. A dica é procure o Thiago. A gente vai promover uma nova startup chamada Arquiteto Jurídico para memorandos de casamento. E a gente vai ajudar vocês no início do casamento, antes de botar a criança a fazer o processo. Olha, eu vou dizer algo melhor ainda. Ó, temos uma investidora já armada. Na verdade, vocês já podem pensar num contrato de namoro. Olha aí, ó. Bem pensado. Que agora tem muita lei nisso aí. Vamos lembrar que a gente está aqui falando de empresas e negócios. E que, obviamente, só existe uma empresa porque tem uma pessoa ali por trás. Perfeito. A pessoa, ela se relaciona, ela morre, ela tem filhos, tem sucessores. Sucessores são filhos, companheiros, esposos. Já entendi a jogada. Né? Onde vai chegar isso? Onde vai chegar? Se você, a partir do momento que você está ali namorando com alguém, não precisa casar. E é importante dizer, olha, para quem é noivo, tá? E tá noivo há 10 anos, se não casou ainda, você vai ser noivo. E noivo não é marido, não é esposa, tá? Não adianta tentar depois dizer que era uma declaração de união estável, porque noivo não é companheiro. Porque quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. Quem quer casa. Adorei. Quem não quer noiva. Adorei. Tá, não tão objetivamente assim. Não é tão preto no branco assim. Mas eu acho que é, tá? Eu sei. Por que eu tô querendo dizer isso, tá, gente? Lembrando que empresas são feitas por pessoas. E um momento de sucessão empresarial, ela pode ser uma sucessão calculada, porque eu estou agora passando a gestão da empresa para alguém que nós entendemos ser melhor estrategicamente para o mercado naquela oportunidade. Está na hora de deixar de ser uma empresa familiar para ser um business
consolidado, não que empresas familiares não sejam, mas uma empresa 100% mercado, né? Como eu também começo a pensar no patrimônio dos meus filhos, que vão ser os sucessores ali. Claro. Então, não é estranho pedir para que o meu filho faça, assim, um contrato de namoro, dizendo que ele tem um namoro. E dizer muito bem o que aquele namoro constitui entre aquelas duas pessoas. Para evitar, num pior cenário, agora eu estou sendo mais advogada que arquiteta de soluções jurídicas, muito embora seja uma arquitetura para uma solução jurídica. No final, para resolver, tem toda uma arquitetura. Porque aí, né? imagina, eu estou aqui, eu tenho uma empresa de milhões, eu tenho um filho super bom vivant e é o meu sucessor, e ele tem uma namorada, e por algum tempo ele está meio apaixonado por ela ali, já está apresentando ela como é minha mulher para os amigos. E é uma empresa de bilhões, a gente está falando aqui de uma coisa que gera valor igual para todo mundo. E eu, como sócio, não enxergo ele como no quadro societário. Ainda não, mas ele é teu sucessor natural, ele é o né? Sucessor. Ele vai ser o meu sucessor. Não, exato, é natural, mas aí pode ser que o meu sócio não concorde em trazer o meu filho para dentro da jogada. Mas eu acho que aí tem um ponto, nem é só questão de ele ir trabalhar, mas ele é teu herdeiro. Ele é meu herdeiro. Naturalmente, eu sei. Vai virar o... E o que vai acontecer? Mas eu sei, mas depois de... Por exemplo, assim, eu morri. Consequentemente... Que bom que você falou essa palavra. Consequentemente, não foi eu, mas eu ia chegar nela. Consequentemente, vai ficar a minha parte da empresa para ele. Isso. Só que você, que é meu sócio, não quer. Talvez não aceite. O cara não sabe o que fazer da vida. Porque nunca... tem que deixar claro aí a questão, a sociedade e a gestão, né? O que acontece nesse momento, né? Daí, lá no memorando, enfim, vai dizer isso. Nem tanto no memorando. Já pode ser um contratinho separado mesmo. Separado disso. Porque o que pode acontecer aqui? O meu filho, ele é o meu... Obviamente, eu já fiz fazer um cenário mais crível. Eu já fiz todo um planejamento societário e sucessório, onde meu filho já detém a participação da minha empresa. Eu tenho ali uma ação, uma golden share, que ela me dá ainda o controle, um direcionamento. Mas eu já fiz toda a sucessão, ou seja, ele já tem ali a participação. Quando eu morrer, já se consolida para ele. Então, mas isso está assinado... Só que aconteceu algo no meio desse caminho. Já está assinado, já fiz o meu planejamento. Entre os sócios, inclusive. Entre os sócios, né? Já está ali num acordo de sócios. É importante constar que é permitido uma constituição de uma holding familiar, de uma holding para fins de planejamento sucessório. Sim. Tá? Porque pessoas morrem. É muito comum hoje já. Muito comum. Fica a dica. E o que acontece? Eu já fiz todo o meu planejamento. Meu herdeiro está ali. Bom vivant. Com uma namorada. Que ele já apresenta para todo mundo que é mulher. Entendi. Às vezes é uma pessoa que a gente não sabe a índole. E aí ele foi participar de uma viagem e o iate afundou, mas ela sobreviveu. E ela entra com um processo de união estável, é reconhecida. Ela virou a minha herdeira. E aí, na parte que lhe cabe. Só que, de fato, ele realmente queria isso? Era a namorada dele a ponto de ser a companheira? Então, assim, é muito importante a gente deixar tudo bem claro, tá? Escutem os seus advogados. Busque-os para ouvir conselho e não para achar que não pode. Eu acho que até isso é interessante, assim, ó. Quando tens uma dúvida que tu não entende juridicamente, não precisa deixar ocorrer para dar o problema para você chamar o jurídico, né? Você pode... Exato. Cara, levantei uma mão aqui, Jérica, eu tô com uma dúvida aqui. Se eu tô com uma namorada e se acontecer isso, o que eu faço? Né? Eu acho que antecipar isso é o melhor dos casos, né? Em todas as esferas, né? Eu tô aqui construindo uma linha de código. Vou fazer uma API com esse cara porque eu já peguei já tenho essa documentação, vou dar para fazer. Vou juntar com isso daqui. Deu tudo certo. Caramba, eu criei aqui um ativo muito bacana, cara. Foi fantástico. Vou registrar. Entendi. Tá todo viciado, né? Não seria mais legal você falar, caramba, eu posso fazer isso? Sempre que você tiver uma dúvida, eu posso fazer isso? Pergunta para o advogado, porque se você não souber, você já sabe na hora. Mas você tem um grande ganho nesse momento. Você já pode, a partir dali, descobrir como fazer melhor. Boa. Legal, bacana. Boa.
Angélica, a gente tá se encaminhando pro final. Puta, daria pra falar muita coisa. A Angélica já falou, a gente pode falar de vários assuntos e realmente tem. Daria pra fazer aqui uma série de episódios. Mas a gente precisa encerrar o nosso episódio e eu queria que você deixasse aqui uma dicasinha pro empreendedor, não diria para evitar acionar uma arquiteta de soluções jurídicas, mas talvez para facilitar a vida de um arquiteto de soluções jurídicas. Certo. Aproveita também e deixa teus contatos, tuas redes sociais, tá, para te procurarem aí. Muito obrigada. Gente, não tem como falar isso sem enaltecer o papel da SC Angels, né? Porque o que é SC Angels? O que nós buscamos enquanto investidores ali, anjos da SC Angels? É smart money for smart people, pessoas inteligentes. Então, o dinheiro inteligente vem para pessoas inteligentes. E pessoas inteligentes são aquelas capazes de reconhecer suas fragilidades e não ter medo de conviver com elas. Então, assim, você, cara, que quer começar o seu negócio de forma poética, deixa de preguiça, tira a ideia da cabeça, detalha no papel e pensa tudo que pode dar errado. Depois que você tirou um caminho ali para resolver tudo que você achou que dava errado, procura um amigo, um brother, advogado, e tira dúvida. Eu tenho certeza que nenhum amigo advogado, porque, enfim, eu tenho muitos amigos, vai se negar de olhar para você e falar, cara, vamos pensar desta forma. Até porque é uma oportunidade de negócio pro amigo, né? É uma oportunidade de negócio pro amigo, mas eu penso assim, quando é seu amigo, a gente tá ali no FFF, né? Ele vai te ajudar mesmo. Ele vai te ajudar. Perfeito. Então, é melhor você tirar dúvidas do que você ter medo de estar errado. Ou ter medo que alguém queira travar o seu negócio porque pode ver algo ali que vai inviabilizar. Pensa no seguinte, se você estava começando uma ideia, um negócio, e que de imediato ela se demonstrou inviável, você é empreendedor, parte para a próxima. É simples. Quem erra rápido e aprende rápido a acertar, consegue melhor se posicionar no mercado. Consegue demonstrar o quão inteligente e resiliente é. Consegue ser uma pessoa inteligente para ganhar dinheiro inteligente. Porque todo mundo erra. Consertar rápido e acertar rápido, trazer valor rápido sobre o investimento, é que faz a diferença. Boa. Se quiserem me encontrar, Instagram, Angélica Ribeiro. Estou lá. Mas vocês me encontram no CIB, me encontram em Blumenau, me encontram em Floripa. Podem me encontrar em qualquer lugar. No avião também, eu soube que ela avião. Viaja bastante. Não tenham... E se vocês quiserem tirar dúvidas, acho que o meu maior papel, o meu maior give back de tudo que eu recebo, para além de financeiro e de generosidade por conhecer pessoas tão maravilhosas ao meu redor, é porque eu estou sempre disponível a ajudar. Porque eu já precisei muito de um outro. E eu tive esse outro. Então, se você quiser que eu seja o seu outro, vamos resolver a vida. Não vamos fazer merda. Show. Boa, ótimo. Top. Pô, a gente não tava procurando... Acabou. Vamos resolver a vida, vamos fazer... Acabou. A gente não tava procurando na SC uma garota propaganda? Acho que eu achei uma. Uma cara assim pra SC. Porque a minha cara... Não. Tá bom. Mas aí tem eu vou evitar de falar da tua. Tá bom. Deixa Bom, beleza, gente. Eu sou o Sidney Ramada. Sidney com D mudo, Y no final. Já estão me mandando recadinho ali, no background, falando que eu tenho que falar de mentorias. Mas a gente falar um pouquinho depois num outro episódio só sobre isso, mas... Vocês vão ter que engolir a mentoria agora. Agora vai ter um episódio só sobre mentoria também. Que lindo. Então, a SC Angels está com um programa de mentorias. Então, acessa lá nosso site, scangels.com.br. Tem um botãozinho lá, solicite mentoria. Clica lá. Você é empreendedor, ou está querendo virar um empreendedor também, clica lá, não custa nada, é gratuito. Então, a gente tem dezenas e centenas de perfis de pessoas lá que podem te ajudar com alguma mentoria. Isso aí. Não esquece também, gente, de ir lá no nosso arroba scangels.com.br. Tu vai encontrar bastante conteúdo relacionado a mentorias e também a investimento, cunho jurídico, cunho tecnologia, cunho de vendas. Nosso papel é ajudar vocês e educar vocês. Tá? Também, aqui no YouTube, vê se tu
pega esse videozinho aí, compartilha com teus amigos, com a tua galera. Ajuda nós, curte, né? Engaja aí. Ajuda a firma aí, gente, a gente a crescer. Clica aí. Como é que é? Clica aqui, gostei, like compartilha. Aí, compartilha, comenta aí pra gente. Fechado, gente? Ramada, obrigado. Fechado. Angélica, obrigado. Obrigadão, pessoal. Eu sou @da Silva de verdade, gente. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu, Sebrae. Valeu!